Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós veremos um pouco sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, com a intenção de desmistificar algumas coisas que são faladas sobre esses cavalos e cavaleiros, em especial sobre o primeiro cavalo, que é o cavalo branco. Fica conosco até o final em mais um dos nossos vídeos escatológicos. Dentre os 4 cavaleiros, aquele que traz mais discussão entre os teólogos e estudantes da Bíblia Sagrada é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6:1. Muitos dizem que ele é o Senhor Jesus Cristo porque ele saiu vitorioso e para vencer. Também dizem que é o Senhor Jesus Cristo pelo fato do cavalo ser branco, e branco simboliza a paz. Mas como nós podemos argumentar a respeito dessas questões? A primeira coisa, o cavalo e os cavalos, eles são paralelos com o sermão profético dos livros sinóticos, os 3 primeiros evangelhos. E se eles são paralelos com os acontecimentos da era da igreja e dos últimos dias, isso significa que se segue uma sequência. Então, é mais aceito e coerente biblicamente, juntando com os paralelos dos sinóticos, que o primeiro cavalo, que é o cavalo branco e o seu cavaleiro, usados pelo espírito do anticristo que já está sobre a terra, são os falsos cristos, ou representam o engano dos falsos cristos, pois a obra do anticristo chegará ao clímax do falso Messias para os judeus, que é o anticristo. A outra coisa que nós podemos analisar dentro desse contexto com o sermão profético de Mateus 24:5, Marcos 13, versículo 6 e Lucas 21:8, é que também na história dos reis, quando um rei saía para a batalha com seu exército, ele usava um cavalo branco, símbolo da guerra e símbolo da batalha. Quando este rei saía com uma passagem de paz para uma cidade, ele usava um animal considerado inferior, um burro, um mulo ou um próprio jumento, quando se fazia referência a chegar em paz. Tanto o Senhor Jesus Cristo, em Zacarias 9:9 e também nos evangelhos, entrou em Jerusalém num jumentinho. Quando em Apocalipse capítulo 6 e versículo 2, o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer, isso não significa que essa palavra está falando de Jesus Cristo, mas que o texto está simplesmente dizendo que ele não significa a vitória ou o triunfo, mas que ele saiu determinado para vencer. E como nós podemos entender que aqueles que vêm antes do anticristo e que promovem a sua vinda vão ter êxito no seu serviço? Sim, em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 4, 7 e 8, diz que esse que proferirá blasfêmias, ele vai subjugar os povos que adorarão a ele, e ele vencerá os escolhidos, ele vencerá o próprio povo de Deus. Em Apocalipse 17 e 17, o texto diz que Deus pôs no coração deles, referência às nações, para entregar o poder ao anticristo, para que se cumpram todas as palavras de Deus. Então, no seu intento, pelo fato de Israel ter desprezado o Senhor Jesus, eles receberão o juízo de se entregarem a um falso Cristo, a um falso Messias, que é aquele que é contra Cristo, oposto no lugar de Cristo, que é o anticristo. Então, não por ser de cor branca que o cavalo simplesmente simboliza paz, mas é um cavalo de um dominador, de um chefe de exército, de um político que sai determinado para vencer. Mas há também referências bíblicas quanto à cor do cavalo também ser usado para guerra e muito mais, para derramar a ira do Deus Todo-Poderoso. Em Zacarias, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 17, nós lá entendemos, baseados no versículo 10 e no versículo 15, que os 4 cavalos, dentre eles também o cavalo branco, é, primeiro, enviado pelo Senhor para rodear toda a terra,
e também para derramar a ira do Senhor contra os injustos, em especial no texto, contra as nações que são inimigas de Israel. O segundo cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 está sentado em um cavalo vermelho e ele recebe de Deus uma espada. No grego, essa espada é a Machara Megali, que é usado nas Sagradas Escrituras com referência a juízos escatológicos de Deus, como por exemplo em Isaías 34:5 e em Ezequiel 21:3. Está totalmente de acordo com a sequência também dos juízos escatológicos dos sinóticos. A primeira, os falsos cristos, e a segunda, os homens que se revoltam uns contra os outros, guerras e rumores de guerras, como está escrito em Mateus 24, versículo 6 e versículo 7. O terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro preto de Apocalipse 6:6, ele danifica as plantações e por isso o preço do trigo e da cevada se eleva muito. Tanto é que o denário, que é o valor de um dia de trabalho, daria para comprar 8 vezes mais do que a quantidade que é dita nos versículos. Ou seja, após o primeiro cavalo, que é o engano para tirar as pessoas do alvo que é Cristo, depois as guerras dos homens. As guerras trouxeram destruição sobre as plantações, porque isso também é uma tática de guerra muito antiga, principalmente daqueles que estão perdendo e fugindo de sua região. Eles destroem tudo, danificam a terra e ela se torna uma terra não produtiva, trazendo fome para toda aquela região. E nos evangelhos sinóticos, a fome segue as guerras. Você pode conferir isso em Mateus 24:7, Marcos 13, versículo 8 e Lucas 21 e versículo 11. O quarto cavaleiro é muito interessante porque a maioria das traduções traz que ele é um cavalo amarelo. Na Bíblia de Jerusalém, traz cor esverdeada. E o termo simplesmente vem do grego chloros, de onde vem a clorofila. Então significa que a cor dele é pálido, amarelado, verde pálido ou esverdeado, que simplesmente é a cor que é dada aos cadáveres que morreram das guerras, das fomes, das nocivas alimárias, enfim, de tudo aquilo que está acontecendo nesse contexto de destruição. E esse cavalo, nesse cavalo esverdeado, ele traz consigo o Hades, a morte. Então esse cavalo, ele administra as pessoas que estão morrendo. Símbolo, é claro, da administração do Hades para com os ímpios, cuja a ira de Deus caiu sobre eles. Segundo Apocalipse 20:13, o Hades trouxe de volta os mortos para o juízo final. Mais algumas considerações sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse é a respeito de quando esses cavalos agem, quando eles vão agir e se ao longo da história e da narrativa bíblica eles apareceram. É claro que apareceram por várias vezes. Todas as vezes que Deus quis derramar os seus 4 maus juízos sobre aqueles que não temiam mais a Deus, Israel, e sobre os ímpios, Deus enviava sobre a face da terra esses 4 seres, esses 4 cavaleiros e os seus cavalos. Nós podemos conferir isso em Ezequiel 14:21, quando ele fala sobre os seus 4 maus juízos, e também em Levítico 26 e 22, quando Deus promete esses 4 maus juízos quando Israel deixar de temer ao Deus Todo-Poderoso. E os 4 maus juízos são a espada, que é a violência, que vem do grego ronfaia, a fome, que vem do grego limo, que foi produzido pela devastação das plantações e a carestia do que ainda existia, a peste, traduzido do grego thanatos, e essa peste está relacionada a todo tipo de doença que é trazido por ocasião das guerras, por ocasião da situação de tudo o que está acontecendo nesse contexto nefasto. E por último, as feras, do grego terion. Deus usa as nocivas alimárias, as feras do campo,
para trazer morte aos homens. E esse quarto cavaleiro esverdeado, ele está muito bem alinhado com o sermão profético dos sinóticos nas seguintes referências: Mateus 24, versículo 7, Marcos 13, 8 e Lucas 21, 11. Deus derramando o seu juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que se levantaram contra Israel, contra a igreja e blasfemaram do seu santo nome. É o Senhor trazendo para o furor do lagar da sua ira o seu laço contra aqueles que agora zombam de Deus, porque o nome de Deus é blasfemado incessantemente entre as nações. E Deus se utilizou no passado desses cavalos, e esses cavalos se estão relacionados aos sinais da volta de Cristo, estão relacionados aos sinóticos, e significa que na era da igreja, nos últimos dias, eles se manifestam para manifestar os sinais, os falsos ensinos dos falsos Cristo, que culminará no anticristo, as guerras e os rumores de guerras entre as nações, a fome, a peste, as nocivas alimárias e o juízo de Deus enviando para o Hades, para o inferno, todos aqueles que não temem ao seu santo nome. Que coisa tremenda é a ação do Deus Todo-Poderoso. Nós iremos ficar por aqui. Se você esteve conosco até o finalzinho, confira se você é inscrito no canal Bíblia de Fato e não se esqueça de deixar o seu comentário sobre esse vídeo e de compartilhar as nossas postagens aqui no YouTube. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.